Agora sim! Olá pessoal, mais um encontro, hein? Olha, a nossa maratona tá bonita, hein? Todo dia tá tendo vídeo de leitura facial aqui. Então se você não está maratonando, está perdendo, porque os que estão postados, não sei se todos vão ficar. Eu devo tirar e colocar dentro da área do curso. E outra, não sei quando que eu vou terminar, porque eu estou vendo como é que é, né? É um teste que eu estou fazendo para ver, né, o resultado. E infelizmente não está tendo aquele resultado que a gente gostaria que tivesse. E aí o que a gente faz com o projeto, pessoal? A gente vai aperfeiçoando e tenta outras coisas. Mas vamos ver, por isso que eu conto com a sua participação, comentando, deixa uma carinha, diz o que você achou, faz sinal de fumaça, faz qualquer coisa, mas ajuda, por favor. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá? Enquanto eu falo, vou pedir você para ir escolhendo e pergunto qual dos dois despertou mais atração em você, caso você seja mulher. E se você for homem, a minha pergunta é qual dos dois você indicaria para ser o seu cunhado? Então vamos entender dessa forma. Só explicar para vocês, pessoal, que isso aqui foi um post que eu fiz no Instagram. Nossa, bombou no sentido de curiosidade, o pessoal se surpreendeu com o resultado. E aí, recentemente, eu fiz um curso, né, pelo Instagram, ou seja, se você não me segue no Instagram, está perdendo bastante coisa. E lá, nesse curso, eu abordei esse assunto aqui. Aí, como pediram para eu trazer, né, o completo, eu falei, olha, em breve eu vou trazer um vídeo. E aqui estou cumprindo a minha palavra, porque eu anoto tudo, pessoal. Então, vamos lá. Já deu tempo de você escolher quem vai ser o seu parça aí, né? Ou se você é mulher, quem você prefere para ser o seu companheiro? O colega lá do Badoo ou o colega do Tinder? Então vamos ver agora. Escolheu? Então olha só, essa eu vou precisar da sua participação. Diz nos comentários se você acertou, né? Qual é o gente boa aí, qual é o que... Tipo assim, tenta colocar, quando você souber a resposta, tenta colocar, olha, eu acertei, eu achei mais ou menos isso por causa disso, disso, disso. Ou então você fala, ih, errei, bati longe. Não é vergonha nenhuma também não. Entendeu? Então agora se surpreenda. Se você escolheu esse ou esse, vamos ver. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou pegar até caneta para ir pontuando aqui. Tá? Então eu vou mostrar uma configuração muito séria para vocês que pode indicar coisas não tão legais e acaba sendo um alerta para você, né, que indiscriminadamente marca com alguém que você não conhece e aí vai para lugares que você não conhece, passa dias em companhias que você acabou de conhecer. Então a leitura facial te ajuda. Se você é pai, se você é mãe, conhecer a leitura facial te ajuda a alertar os seus filhos com assertividade e com técnica. Tá ok? Porque a gente não pode também julgar as pessoas. E olha, eu olhei para a carinha dele e não gostei não. Ih, tem cara disso, tem cara de maconheiro, tem cara de safado, desculpa o palavreado que às vezes a gente ouve, né? Ou tem cara de malandro, tem cara de não sei o que. A gente só ouve tem cara. Tem cara é estereotipar. Tem cara é julgar, né? E como a Bíblia já fala, não julgues para que não seja julgado. Então a única coisa que você pode fazer é estudar para conhecer o que eu estou passando aqui. E aí você não vai julgar, você vai fazer apontamentos técnicos. Então deixa eu pegar a caneta aqui e eu vou mostrar para vocês o primeiro exemplo aqui, olha. Ó, sobrancelha reta, tá? Sobrancelha reta. Repara como tem um padrão muito semelhante. Isso aqui só vai mostrar que a pessoa não vibra pelas emoções, é uma pessoa mais racional. Então até aqui tranquilo, não tem nada demais. É aquela pessoa que desconfiada, precisa ver, né, o famoso Tomé, precisa ver para crer. Tranquilo até aqui. Esse aqui ainda está ligeiramente ascendente, sobrancelha reta e ascendente, né? Pode ser um pouquinho perigoso no sentido de reações que a pessoa tem, né? Reações automáticas e tudo mais, enfim. Mas vamos com calma.
Outro ponto aqui, olha, que você vê é... Deixa eu ver por onde que eu começo. Tá, vou começar aqui por cima. Repara isso aqui, ó. Tá vendo? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de supraorbital ressaltada, que é a região acima da sobrancelha é ressaltada. Então, isso aqui, olha, é uma característica de caçador. Lá no Homem das Cavernas, esse aqui era o chamado alfa. É o que saía para a guerra, é o que impunha respeito, é o que fazia e acontecia. Então, isso vai falar de pessoas mais objetivas, diretas, né? E mais imprimem a sua vontade no ambiente. Então vamos vendo aí a configuração. Um ponto sozinho, pessoal, por isso que eu falo, não quer dizer nada, mas vamos vendo outro ponto. Olha agora aqui, olha. Os olhos pequenos, esse aqui então é menor ainda. Esse outro mas o de cá ainda é menor. Tá vendo? Olha lá, ó. Então, os olhos pequenos vão falar de pessoas que têm uma tendência a viver mais no mundo interno. São mentes imaginativas, mas que pensam mais para dentro, vivem no mundo seu, são mais introspectivas, ou seja, introvertidas, vertem para dentro. Então, tem a mente forte e muitas vezes inabaláveis aos pareceres e ao que os outros pensam, e assim sucessivamente. Outro ponto, íris pequena. A íris pequena vai falar de uma característica de... Isso aí é a morfopsicologia que fala, pessoas investigativas. Tá bom? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se eu começo por cima, pelo nariz. Tá. Não, vou aproveitar que está no olho ainda. Olha aqui, ó, como é que tem um ligeiro estrabismo também. Então, na fisiognomonia mais antiga, não é estereotipar, não. Não quer dizer se a pessoa é estrábica que ela é ou deixa de ser, não, pessoal. Estamos dentro de um contexto. E dentro desse contexto aqui, o estrabismo, de cara, ele já vai falar... já vai evidenciar uma percepção de baixa autoestima, né, de sentimento de inferioridade. Por quê? Porque muito cedo as pessoas estão acostumadas a se ver diferente. Então é muito comum essa característica de sentimento em quem tem os olhos assim. Ah, mas fulano não é. Que bom que não é. É um ponto fora da curva. Mas dentro do contexto é o que acontece. E no estudo da fisiognomonia mais antiga ainda vai falar que pode ser uma questão de mentes que olham para lugares diferentes. Aí entra um negócio meio subjetivo assim, meio difícil de entender, mas eu só falo aqui mesmo por conveniência, tá? Outro ponto, os olhos avermelhados, não sei se vai dar para você ver aí, aqui nessa gravação eu não tenho como dar zoom, mas os olhos são avermelhados, que pode falar de esgotamento, pode falar de cansaço físico, pode falar de alto nível de estresse. Então, olha quando a gente vai configurando, né, esse todo aí. Orelhas, dos dois você vê que são orelhas assimétricas. Então isso também fala de altos e baixos no decorrer da vida. A pessoa já passou poucas e boas na vida. Então vai ficando o quê? Calejada. A pessoa já passou por problemas sérios, por humilhação, por exemplo, vai querer passar de novo? Não. Vai partir para quê? Mecanismo de defesa. Muito bem. Está acompanhando direitinho. Lábios finos demais. Conecta também com o que a gente já viu aqui em cima, de frieza. Eu não estou anotando, não estou colocando a marquinha aqui, olha. Dos lábios finos, de frieza. Esse daqui ainda pode apresentar um relacionamento interpessoal mais difícil, porque a boca é aberta ainda por cima. Então, boca aberta, alguns falam dentro de um contexto que é lerdeza, mas dentro desse contexto aqui não está para lerdeza não, está mais para essa dificuldade aí no relacionamento interpessoal. Outra situação que a gente vê em ambos é assimetria grave. Assimetria grave, olha, você vê, olha, principalmente na região do queixo, assimetria grave.
É outro ponto aí que vai evidenciar uma mente também confusa, dividida, conturbada. É característica dessa... quando a assimetria é severa. Porque todos nós temos um grau de assimetria. Terço inferior grande, nós já vimos direto aqui também, que o terço inferior muito maior. Poxa vida, eu cortei para você ver, eu até cortei sem querer aqui, ó, mas ainda vai até mais lá embaixo. Tá vendo aqui, ó, aqui também. Que tonto eu. Desculpa aí, pessoal, mas é um terço inferior muito grande, que também vai falar do lado mais impulsivo. Botou na cabeça, vai querer fazer, né? Se tiver que romper com limites, vai ter facilidade para isso, porque é o terço da ação. Em contrapartida, o terço da emoção é mais apertado, é mais estreito aqui assim, ó, tá vendo? Esse terço aqui, ó, é mais estreito aqui, olha. Então isso fala de emoção, então mais estreito na vertical e na horizontal. Isso pode falar de emoções reprimidas. E nesse caso aqui, acredito que ainda pode se evidenciar até mais violência ainda, um pouco porque horizontalmente a gente ainda vê osso. Aqui assim, olha. Então vamos lá, deixa eu ver aqui a configuração, tá? Deixa eu ver aqui. Vou sujando a imagem, vai ficando mais difícil. Mas tudo bem, ainda tem a questão do nariz, olha. Você vê... não sei qual é a ordem que eu postei os vídeos aí, mas um vídeo que eu fiz, que eu gravei anterior a esse, não sei se para você vai ficar no exterior ou antes, mas eu mostrei como é que se vê um nariz fino, e o dele é fino, que vai mostrar o lado mais individualista, mais vertido para dentro, mais autossuficiente, e ainda narina fechada, que é emoções, né, como se fosse não expressa, não bota essa emoção para fora. Para simplificar, pessoal, estamos falando de característica de pessoa altamente fria, característica fortíssima de narcisismo e com baixo poder de empatia e grande indiferença. Isso aqui praticamente é um perfil, sabe de quê? Se a gente for botar a junção de tudo isso, agressor em potencial. Então, pessoal, muito cuidado, porque olha quantos itens aí a gente configurou, uns 15. Eu não posso ver uma pessoa que é de um jeitinho aqui e achar que tem o olho assim, então é desse jeito. É uma configuração de tendência, tá? Porque quando a gente fala agressor, é um campo que se abre. Porque tem gente que é agressor para todos os tipos de jeito. Mas aqui você vê requinte de frieza, de característica de pessoas que vão olhar primeiro o seu próprio lado, certo? Vão se preocupar primeiro consigo mesmos. E muitas vezes, se tiver que causar danos ao outro, não tem problema, porque se chorar a mãe, que chore a mãe do outro primeiro. Então aqui estão essas características, vou te dar uma limpeza aqui para você poder olhar mais uma vez, né? O olhar leigo não enxerga nada disso. Ainda não falei de uma coisa aqui, olha, que eu acabei esquecendo que os dois têm, a têmpora afundada, que também pode falar de uma ideia muito doentia, no sentido de fanatismo. A gente vê isso aqui no futebol, fanáticos no futebol, fanático na religião, fanático na política. Então, imagina quando se junta todas essas características. Esse daqui ainda me parece que tem o terço superior menor, mas não podemos afirmar porque o cabelo atrapalha, não é? Então ficou a dica para as meninas. Cuidado com quem você puxa para sua vida, contudo, de uma hora para outra. Pensa direitinho e muita prudência. E aqui, pessoal, olha só que interessante. Eu gosto de usar essa frase, para terminar eu vou colocar aqui para vocês.
O que determina um criminoso é o crime. Eu falo, isso aqui é fonte inclusive do meu livro, Leitura Facial em Perguntas e Respostas. Por que dessa frase aqui? Porque tem pessoas que pensam quais são os traços do criminoso. Eu, Bronísio, o que eu digo? Existem tendências que facilitam a pessoa a romperem a lei, a fazerem coisas que usualmente não fazem, mas jamais isso vai determinar um criminoso. Porque o que vai evidenciar o criminoso, ou melhor, o que vai determinar o criminoso é a evidência do crime. Certo, pessoal? Muito cuidado, porque a pessoa pode ser um poço de calma, não trazer consigo as características de criminoso, mas num momento passional, de repente tem característica de passional. Olhos descendentes, sobrancelhas circulares, característica do fofo. Mas muitas vezes o fofo, o sereno, o pacato, num momento de desespero, pode ser justamente o momento que ele vai tomar uma atitude que pode evidenciar um crime. Então ele se tornará um criminoso, mesmo não tendo as tendências pré-definidas por profissionais, seja da leitura facial fisionômica, seja da microexpressão, seja dos investigadores criminais, enfim. Tá certo, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Pedófilo, o que vai definir o pedófilo é a concretização do ato. E não, e digo mais, se uma pessoa tiver desejos por crianças, ele é um doente. Ele não é um criminoso, ele é um doente. Agora, quando ele vai e comete o ato, meu querido e minha querida, ele deixou de ser um doente e passou a ser um criminoso. Daí o motivo pelo qual as ações, devem sempre focar na prevenção, para não deixar chegar ao fato de que alguém com determinada característica doentia, enfim, perambulando pela sociedade, não chegue ao extremo, ao ato de concretização de um crime. Então, fica com essa aí, do livro Leitura Facial em Perguntas e Respostas. O que determina um crime é o criminoso, ou melhor, o que determina o criminoso é o crime, e não a intenção, a probabilidade, as características, nem a intenção, para vocês terem ideia. Porque se forjar uma situação e der zebra na hora, não tem crime ali. Então é isso. O livro que eu mencionei anteriormente é esse aqui. Também está lá no clubedaface.com. E esse daqui é o meu famoso curso aí, Análise de Rosto. Também está lá em clubedaface.com. Beijo no coração. @Rafael Bruniz é o meu Instagram. Te aguardo lá. Deixe seu comentário aí. FOI. Fui.